Então, qual seria uma outra opção da gente fazer esse desvio condicional de forma mais elixir de se fazer as coisas e de forma mais sucinta, que as nossas funções ficariam menorzinhas? Aqui, meus caros padawans, é que eu acho que a linguagem deu um salto na criatividade. Eu não sei se existe isso em outras linguagens, sinceramente não sei. Pelo menos as linguagens que eu já mexi até hoje eram todas linguagens imperativas, né? C, C++, Delphi, C Sharp, né? JavaScript mesmo. Sei lá mais quais eu já mexi, né? Clipper, Basic. Eu nunca vi o que o Elixir tem, a não ser que outras linguagens funcionais também tenham, que é as chamadas function clauses, as cláusulas em funções. Ou você determinar como uma função, se uma função será chamada ou não, pelo conteúdo no parâmetro e não pelo tipo. Porque, veja só, é comum em muitas linguagens, né? Não todas, mas muitas linguagens, principalmente as mais modernas, você fazer o que a gente chama de overload de função, sobrecarga, onde você define uma função, mas você pode definir várias funções iguais, iguais assim, né? com o mesmo nome, mas com quantidades ou tipos de parâmetros diferentes, e aí na hora que você chama essa função, o compilador, né, o sistema vai saber qual função chamar por causa do tipo e da quantidade de parâmetros. Então, vamos dizer que eu criasse uma função chamada soma, e onde eu passe dois parâmetros, A e B. E eu crio uma outra função chamada soma, com 3 parâmetros, ABC. Então, quando eu chamar soma com 2 parâmetros, ele vai chamar com 2 parâmetros. Quando eu chamar com 3, ela vai chamar com 3. Isso é normal. Muitas linguagens têm isso. Agora, o que eu achei muito legal, que eu ainda não tinha visto, é você determinar qual função será chamada pelo conteúdo da chamada, pelo conteúdo do parâmetro. Vamos ver só aqui, ó, por exemplo. Aqui eu sei que se o conv.path for books, eu quero chamar getConvBooks. Se for games, eu quero chamar getConvGames. Eu poderia simplesmente fazer assim, ó. Route conv, vírgula, eu vou fazer assim, ó, conv.path. Só isso. Então, eu criei aqui uma função route que recebe um conv e criei uma função route que recebe 2 parâmetros, o conv e o path. Até aqui, nada demais, né? Até aqui nada demais. Qualquer linguagem faz isso, que eu acabei de fazer. Então, se eu vier aqui e fizer isso aqui, ó, def route e aqui eu poderia fazer o case com o path, né? Esse case aqui, ó, poderia ser todo ali dentro. Mas eu posso fazer, ao invés disso, pegar esse books aqui, ó, e colocar aqui. Assim. O que isso aqui significa? Que significa que essa função só será chamada se o conteúdo do segundo parâmetro for books. Barra books. Senão ela nem entra. Isso significa que o meu getConvBooks aqui, ó, esse getConvBooks aqui, ó, poderia ser simplesmente o conteúdo desse meu books aqui, ó. Aqui, ó. Vou deixar meu failsafe de lado por enquanto. Ou seja, o meu route conv path, ele vai cair nesse books aqui. Vou recompilar e ver o que vai dar. Compile, testar. Deu zebra, deu erro. Mas por que deu erro? Vamos voltar aqui, ó. Veja que na primeira chamada aqui, ó, ele deu certo, ó. Ele chamou o Homem Calculava, ele chamou Star Wars, tal, mas para games ele deu erro. E ele diz aqui, ó, the following arguments were given to servidor handle route 2. Esse cara aqui, e não achou. Não achou.
Ele tentou encontrou o route books, mas não achou o route games. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aqui no criar o route games. E vamos criar o route board games. Compilando, testando. Ó, veja aqui. Ele fez até os board games aqui, ele fez, tá certo? Aí ele deu erro quando chegou em jogos, que jogos ele não achou. Ó. Aí ele vai me avisar aqui, ó. Existe esses 3 caras aqui, ó. Tá faltando ninguém não? Que é o nosso fail-safe. A gente tirou o fail-safe. Então como é que a gente faz o fail-safe? Para o fail-safe, isso aqui pode ser qualquer coisa, né? Isso aqui pode ser qualquer coisa. Então a gente pode fazer assim, ó. Fazer um route. Route e o meu conv aqui, ó. O meu path pode ser qualquer coisa. Se for qualquer coisa que chegar aqui, ele vai dar não encontrado. Aí no momento que, ora pois, eu fiz isso aqui, ele já começou a dar um alerta aqui, ó. Essa cláusula do route, this clause for route to, ela não pode ser da match ninguém, porque a cláusula anterior vai pegar tudo. Então se eu deixar do jeito que está aqui, recompilar, ele vai dar o alerta, ó, e rodar, todos eles vai dar não encontrado. Não encontrado, não encontrado, não encontrado. Por quê? Porque a ordem faz diferença. Como que o LX funciona aqui? No momento que eu chamei o route, conv e o path, ele foi na primeira aqui, ó. Ele encaixa aqui? Encaixa. E ele já sabe que vai encaixar em tudo. Então o que a gente faz? A gente coloca fail-safe no fim. Então vamos fazer lá no fim do código. Tá lá no fim do código. E já deu outro warning aqui, ó. Você olha, tem uma zebra aí, porque essa função sua não está no lugar certo, não. Por quê? Porque as funções com o mesmo nome, elas devem estar todas juntas. Elas devem seguir a mesma sequência. Aí sim, aí tá tudo certo. Compilando, testando, não encontrado, Terraform Mars ali, os board games, depois vem aqui os games e assim por diante. Então, esse, para mim, não sei, né? Não sei se outras linguagens aí, porque o Elixir é baseado, se não me engano, ele tem muita inspiração no Ruby, entre outras linguagens funcionais aí. Eu não conheço outras linguagens funcionais, o Elixir é a única que eu conheço. Mesmo assim, estou conhecendo aos poucos, né? Ainda não posso dizer que domino, mas essa para mim é a grande novidade. É você definir uma função pelo conteúdo do parâmetro. Isso eu achei muito legal. Mas assim, o que mais nós podemos fazer aqui? Podemos melhorar ainda? Podemos. No próximo vídeo a gente vai dar uma melhorada ainda mais nessas funções de roteamento e continuar aqui esse processo de roteamento até ele ficar mais bonitinho ainda. O like, compartilhar, aquela treta toda que você já sabe.